Desvendando o mistério. Gravidade em um universo vazio. Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um experimento mental que vai desafiar a sua compreensão de gravidade. Imagine o seguinte: a Terra e a Lua completamente sozinhas em um vasto universo vazio, sem outros planetas, estrelas ou qualquer outra coisa. Agora, imagine que elas estão totalmente imóveis em seus lugares atuais, mas suspensas desse vazio infinito. A questão é: a gravidade ainda as puxaria uma para a outra? A resposta pode te surpreender, porque, como veremos, a gravidade não é bem o que pensamos que seja. A gravidade segundo Isaac Newton. Conforme os relatos históricos, Newton, ao observar uma maçã caindo de uma árvore, concluiu que, se a fruta e todos os outros corpos são atraídos para a Terra sem que tenham qualquer velocidade inicial, a Terra deveria ter uma força de atração que os obrigassem a cair em sua direção. Esta é a mesma força que mantém a Lua em órbita ao redor da Terra. O mesmo ocorre com o Sol, que exerce a força de atração para manter a Terra e os demais planetas ao seu redor. Segundo Newton, gravidade seria uma força que atrai os corpos na razão direta do produto de suas massas e inversa ao quadrado da distância que os separa. A revolução de Einstein. Gravidade como curvatura. Durante séculos, acreditamos que a gravidade era uma força invisível que atraísse objetos como ímãs. Mas, graças à teoria da relatividade geral de Einstein, agora sabemos que é algo muito menos intuitivo. A gravidade, na verdade, resulta da curvatura do espaço-tempo, causada pela massa e pela energia. Imagine uma bola de boliche colocada em um trampolim, criando uma depressão. Essa depressão representa a curvatura do espaço-tempo, causada pela massa da bola de boliche. Outro cenário. Imagine um universo onde o espaço-tempo fosse plano, onde massa e energia não distorcessem o tecido desse espaço-tempo. A atração da gravidade não existiria, da forma que conhecemos. Isso porque a curvatura do espaço-tempo é o que causa o efeito que experimentamos como força da gravidade. Imagine o espaço-tempo como um tecido esticado. Se você colocar um objeto pesado sobre o tecido, ele irá deformá-lo, criando uma depressão. Essa deformação é o que chamamos de curvatura do espaço-tempo. Se você colocar outro objeto leve próximo ao objeto pesado, ele irá rolar para baixo da depressão, como se estivesse sendo sugado pelo objeto pesado. Isso é uma analogia da força de gravidade em ação. Em um espaço-tempo plano, o tecido não estaria deformado, não haveria depressões para objetos rolarem, portanto, não haveria atração gravitacional. É importante ressaltar que, mesmo em um espaço-tempo plano, ainda haveria massa. A massa é a quantidade de matéria em um objeto. No entanto, a massa não teria o mesmo efeito gravitacional que tem em um espaço-tempo curvo. Como analogia para o espaço-tempo plano, poderíamos citar: imagine uma mesa de bilhar plana. Se você colocar uma bola de bilhar em cima da mesa, ela não irá rolar para lugar nenhum. A mesa é plana, então não há depressões para a bola rolar. Neste universo imaginário, estruturas como planetas, estrelas, sistemas solares e galáxias, que dependem da gravidade como conhecemos para se formar, não existiriam. Influência da gravidade, mesmo sem movimento. Então, voltando à nossa Terra e Lua isoladas, mesmo que estejam imóveis, suas massas ainda curvam o espaço-tempo ao redor delas. É como se existissem duas pequenas depressões no vasto vazio. Mas aqui está o problema. O movimento desempenha um papel em como observamos os efeitos da gravidade. Normalmente, planetas e objetos têm algum movimento inicial. Esse movimento, combinado com a curvatura do espaço-tempo, altera suas trajetórias, fazendo com que pareçam atraídos um pelo outro. Mas em nosso experimento mental, não há movimento inicial para ser influenciado. Gravidade, a curvatura, não a força de puxar. Então,
para responder à nossa pergunta original. Neste experimento mental, num universo sem movimento inicial, não haveria um efeito atrativo imediato da gravidade que fizesse com que a Terra se aproximasse da Lua. No entanto, a curvatura do espaço-tempo ainda existiria devido à massa da Terra e da Lua, só que o estado de perfeita imobilidade não mudaria instantaneamente. Na ausência de movimento e outras forças externas, dois objetos próximos, como a Terra e a Lua, permaneceriam estáticos, sem se deslocarem um em direção ao outro. Isso ocorre porque não há nada para perturbar sua posição relativa. Embora ambos os objetos tenham massa e curvem o espaço-tempo ao seu redor, essa curvatura não resultaria em movimento relativo entre eles, já que ambos permanecem imóveis. A gravidade é um tecido, não um ímã. Lembra da bola de boliche no trampolim? Essa é uma boa analogia para entender como a gravidade funciona. Não é um ímã puxando a Lua em direção à Terra. Em vez disso, a Lua, devido à sua inércia, ou seja, a sua tendência de permanecer em movimento, tenta seguir o caminho mais reto possível dentro do espaço-tempo curvo causado pela massa da Terra. Esse caminho mais reto, nesse cenário, a leva a se desviar lentamente em direção à Terra. Então, da próxima vez que sentir o puxão da gravidade, lembre-se, não é uma força puxando você para baixo, mas sim a curvatura do espaço-tempo causada pela massa da Terra guiando você ao longo de um caminho específico. Geodésicas e colisão de corpos em movimento. Geodésicas são as linhas que representam os caminhos mais curtos, ou mais longos, dependendo da superfície, entre dois pontos em uma superfície curva. São como trilhos invisíveis que guiam o movimento de objetos, incluindo a luz. Convergência das geodésicas. Por que dois corpos em movimento tendem a colidir em um espaço-tempo curvo? A curvatura do espaço-tempo pode fazer com que as geodésicas que inicialmente parecem paralelas se aproximem e se cruzem em algum ponto. Imaginem dois objetos se movendo em linha reta em uma superfície curva. As linhas retas podem parecer paralelas no início, mas à medida que os objetos se movem, a curvatura da superfície os aproxima, fazendo com que potencialmente colidam. Além do experimento mental. Claro, nosso universo não está vazio. A Terra e a Lua têm sua dança, orbitando uma a outra devido ao movimento inicial e influência gravitacional. Mas esse experimento mental nos ajuda a entender a essência da gravidade, não como uma força de puxar, mas como uma curvatura do próprio tecido do espaço-tempo que dita a trajetória dos objetos em movimento. Conclusão. A curvatura do espaço-tempo é fundamental para a existência da força da gravidade. Sem a curvatura, a gravidade não existiria da forma que conhecemos. O universo seria um lugar muito diferente, sem estrelas, planetas ou vida. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração de mais este fascinante tema. Se você tiver alguma dúvida ou experimentos mentais menos convencionais, deixe sua sugestão nos comentários abaixo. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, partilhar com seus amigos e se subscrever no canal para receber alertas de vídeos futuros. Obrigado.